Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje e infelizmente uma nova preocupação para o Lisca. Hoje o treinador teve uma notícia muito ruim, referente principalmente ao jogo de sexta-feira contra o Remo. Um jogador importante para esse atual elenco virou desfalque e não vai poder ser utilizado pelo treinador. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a partida de hoje do Sub-20, mais uma goleada, mais uma grande atuação das categorias de base do Gigante da Colina, a base forte, né? Como é conhecida, e falar sobre muitos outros assuntos, sobre venda de Bruno Gomes, sobre contratação, sobre reforços e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. E se você não é inscrito ao canal, eu te convido a se inscrever. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você já assiste aos nossos vídeos e ainda não é inscrito, vascaíno ajuda vascaíno. Então ajude o vascaíno que está aqui se inscrevendo no nosso canal. A sua inscrição, volto a repetir, é muito importante para que a gente possa crescer e levar o Vasco da Gama a cada vez mais pessoas. E também deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você espera do Vasco nessa segunda divisão. Tá confiante com o Lisca à frente do Gigante da Colina? Vamos conseguir o acesso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco, trazer as últimas notícias, as últimas novidades e falar antes sobre o Lisca, né? Hoje o treinador do Vasco, né, completa mais um ano de vida, completando aí os 49 anos, conseguiu conquistar a vitória ontem e ser parabenizado, conseguir comemorar o seu aniversário com uma vitória importante, colocando o Vasco no G4 da Série B. E ele, inclusive, antes do treino de hoje, né, pela parte da manhã, comemorou com os atletas. Os atletas conseguiram ali, cantaram casaca pro Lisca, comemoraram junto com o professor e o Lisca, que inclusive disse na entrevista coletiva que o maior presente dele atualmente é poder ser treinador do Vasco. Então uma frase que realmente alegra muito nós torcedores, porque vemos no Lisca a vontade, o desejo de estar à frente no comando técnico do Gigante da Colina. Inclusive o Vasco veio através de suas mídias sociais parabenizar o treinador, dizendo parabéns, né, professor Lisca. O prazer é todo nosso de ter você comandando o elenco do Vasco. Realmente, o Vasco melhorou muito. Agora com o Lisca à frente do Gigante da Colina, são 4 jogos na Série B e 3 vitórias. O Vasco colocou felicidade, né? E vamos por mais. E é isso que a gente espera. E antes ali, né, teve essa comemoração, mas logo em seguida teve o treinamento. O último treinamento aqui no Rio de Janeiro, antes da partida contra o Remo, porque o Vasco, a delegação do Gigante da Colina, viaja hoje para Belém do Pará. Muito provavelmente no momento da gravação desse vídeo, que está acontecendo por volta das 6 horas da tarde, o elenco já está no aeroporto destino a Belém para enfrentar ali o Remo nessa sexta-feira. Amanhã todos treinarão já na cidade do jogo e, é claro, na sexta tem essa partida importantíssima que pode, enfim, colocar de vez o Vasco entre os 4 primeiros colocados. Um tempo muito curto de trabalho e até mesmo por isso ontem a gente não viu uma grande atuação do Vasco. Inclusive ontem o Vasco conseguiu ter muitos desfalques para a próxima partida. O Vasco conseguiu pelo, né, terceiro cartão amarelo, ter os desfalques de Leandro Castan, Leonardo Matos e Marquinhos Gabriel, e por conta de lesão, Michel, Bruno Gomes e Daniel Amorim. E hoje o Lisca confirmou uma grande preocupação, que é relacionado ao seu zagueiro, Leandro Castan. Quando o Vasco enfim conseguiu ficar 2 jogos sem sofrer gols nessa Série B, foi a vitória desse final de semana contra a equipe do Vitória no Barradão por 1-0 também, mesmo placar que o Vasco conseguiu vencer ontem a equipe do Vila Nova. E enfim, o Vasco havia conseguido, né, jogar 2 partidas, vencer 2 partidas sem sofrer gol. Parece que estava conseguindo aos poucos ajeitar esse sistema defensivo. E pela parte da tarde foi confirmado que o Leandro Castan vai ser desfalque. Um desfalque vai ser aí por algo em torno de 3 a 4 semanas. Ele foi avaliado pelo departamento médico nessa tarde de quarta-feira e foi constatada uma lesão na região da coxa direita. Uma lesão, inclusive, igual a que ele já havia sofrido na primeiro jogo da final da Taça Rio contra a equipe do Botafogo, naquela ocasião que o Vasco havia vencido por 1-0. Então preocupa, o Leandro Castan vai ficar fora e por conta disso, inclusive, o Ricardo Graça retornou. Hoje ele já foi ao CT do Almirante, participou das atividades
atividades comandadas pelo treinador Lisca. A primeira atividade que o Ricardo Graça participa, tendo o Lisca como treinador, inclusive tirou foto com a medalha de ouro que ele conquistou nessas Olimpíadas, já se reapresentou e muito provavelmente, acredito que 100% de certeza que ele será o titular dessa zaga. Inclusive é a única certeza, porque ainda disputam posição o Miranda e o Hernando. Tem chance sim do Hernando começar como titular, porque o Lisca inclusive falou nisso, né, na entrevista coletiva de ontem, que gosta dessa mescla entre juventude e experiência. E para que isso acontecesse, poderá começar com o Ricardo Graça pelo lado esquerdo e colocar o Hernando jogando pelo lado direito. Uma coisa é certa, Ricardo Graça enfim à disposição, estará relacionado e será quase 100% de certeza o titular contra a equipe do Remo. E falando em Vasco e Remo, o Remo tem um desfalque importante para essa partida, já para adiantar a todos vocês, torcedores vascaínos, que é o Felipe G2, um meia ofensivo de muita qualidade. É a grande preocupação que o Vasco teria da equipe do Remo, um atleta que inclusive não é do Remo, está emprestado do Nacional do Uruguai, uma das grandes equipes do futebol sul-americano. O Felipe G2, que tem passagens por clubes como Atlético Paranaense, Vitória, Goiás, Clube Brugge da Bélgica, Defensor do Uruguai e muitos outros clubes de tradição no futebol. É um jogador de muita qualidade e era sim a grande preocupação que o Vasco teria, porém levou o terceiro cartão amarelo nessa partida de ontem contra a equipe do Goiás e ficará de fora. O Vasco tendo aí pelo menos um lado positivo já antes de iniciar esse jogo importantíssimo, que volta a repetir, pode de fato colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados. Jogo importante, o Vasco, Lisca, todo mundo vai com tudo em busca desses 3 pontos fora de casa e conseguir as primeiras 3 vitórias seguidas, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em vitória, hoje à tarde foi jogo do Sub-20. O Sub-20 enfrentou a equipe do Macaé pela 8ª rodada da Taça Guanabara e o Vasco conseguiu enfim a vitória por 3-0. Gols esses feitos por Marlon Santos, Tavares e Marcelinho. E por que eu estou falando do Sub-20 hoje? Porque desses 3 gols que foram feitos, 2 vieram de contratações ao Sub-20 nessa temporada. São o Marcelinho e o Tavares. Tavares vascaíno assumido, que está vindo, aliás, veio do Internacional, e o Marcelinho, um atacante de muita qualidade que está vindo, veio, aliás, também do Palmeiras, atuando inclusive pelo profissional da equipe paulista. Então realmente parece que está dando certo essas contratações. O Vasco ainda não buscou contratar nesse período do ano para a equipe profissional, mas para o Sub-20 reforçou demais. Para vocês terem uma noção, foram 7 contratações nessa temporada para o Sub-20. Emerson Urso, Tavares, Marcelinho, sendo esses 3 atacantes, Lucas Pérez e Daverson Medeiros, um reforço para o sistema defensivo, e para o meio-campo a contratação foi do Felipe Evangelista, do Londrina. Então jogadores de muita qualidade que vieram e parece que está surtindo efeito, pois 3 dos gols feitos, 2 vieram das contratações desse ano. Excelente trabalho que segue sendo feito ainda nas categorias de base do Gigante da Colina. Próximo jogo, sexta-feira às 3 horas contra o Flamengo na Gávea. E com relação também ainda a jovens, a garotos, ontem o Lisca deixou bem claro sobre o Arthur Salles, que é uma dúvida, porque o Arthur Salles não vem tendo condições, não vem conseguindo entrar nas partidas. E o Lisca falou que preferiu deixar ele um pouquinho no Sub-20 para voltar a ganhar ritmo. Tanto que inclusive ontem ele voltou a ser relacionado para a equipe profissional e hoje não pôde estar inclusive também jogando contra a equipe do Macaé pelas categorias de base. Mas muito provavelmente retornará a ser utilizado na sexta-feira já contra o Remo ou no próximo jogo, no retorno, né, estreando ali contra o Operário, o segundo turno da Série B. Aos pouquinhos ele vai voltar a ter ritmo e o Lisca deixou isso bem claro. E também, além do Arthur Salles, outro atleta que o Lisca falou na entrevista coletiva de ontem foi o Bruno Gomes. Um atleta que se destacou muito, evoluiu e cresceu com a chegada do novo treinador. Ele que vinha de 2 suspensões, né, após 2 expulsões contra o Cruzeiro e o Goiás, aquela expulsão rápida de apenas 5 minutos, evoluiu muito e hoje é, para mim, o principal atleta desse elenco. O atleta que a gente vê que tem mais qualidade e mais futuro. Na frente também, né, claro, do Juninho, que é outro que vem sendo o diferencial dessa equipe. Mas o Bruno Gomes vem surtindo muito efeito. Subiu no valor de mercado, sem dúvida nenhuma, e até por conta dessa situação, dessa evolução, o Lisca deixou bem claro que vários empresários estão ligando para ele atrás do atleta. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio treinador, falando sobre o atual primeiro volante do Vasco, que tem muito ainda a evoluir nesse atual elenco Cruz Maltino. Vocês viram como que está jogando, né? Infelizmente não está jogando nesses últimos jogos, mas é um jogador que eu tenho certeza que já cresceu muito seu valor de mercado. Várias pessoas já me ligaram perguntando do Bruno,
vários empresários, né? A gente tem esse contato aí também. Então isso é bom. Que é um atleta que realmente está sendo aí alvejado pelo mercado internacional. O mercado russo, principalmente, quer muito a contratação do jogador e quem sabe o Vasco ainda não pode vendê-lo nessa janela de transferências. A lesão que ele teve pode acabar sim dificultando uma saída ainda nesse ano, mas é um atleta de muita qualidade que, sem dúvidas nenhuma, logo logo vai estar de saída do Gigante da Colina. E falando agora sobre reformas, o Vasco busca reformar ali as sedes do clube, né? Tanto a sede náutica quanto a sede do Calabouço e principalmente São Januário. E hoje foi iniciada mais uma reforma, a reforma sede do Calabouço. O Vasco já vinha iniciando, né, o processo de revitalização de São Januário. Eu nos últimos 15 dias fui umas 3 vezes em São Januário, então tá passando foto, vídeo para vocês aí nesse momento de pessoas ali reformando, realmente revitalizando o setor social da arquibancada de São Januário, do estádio, né, do nosso Caldeirão. Uma revitalização que foi iniciada no dia 26 de julho. Obras estruturais e de manutenção de São Januário, manutenção ali estrutural das marquises e arquibancadas, recuperação e pintura da fachada principal e dos halls, reformas da marquise de vidro da fachada, oficinas, vestiários de funcionários, telão. Tudo isso envolve essa revitalização de São Januário, que deve durar algo em torno dos 120 dias. Uma revitalização que já dura, volto a repetir, desde o dia 26 de julho. E dessa vez agora, a nova sede do clube, né, que vai ser reformada, é a sede do Calabouço, que se encontra no centro da cidade do Rio de Janeiro. Segundo notícias aí que hoje o Vasco veio publicar em nota oficial, o Vasco iniciou esses reparos estruturais na sede e vai durar algo em torno dos 90 dias. Em março, né, a sede do Calabouço que foi fechada temporariamente, segundo a diretoria. Em comunicado, dizia que o período de fechamento da sede serviria para a realização, sim, de uma análise estrutural completa, também para reformar as sedes e visar a melhor segurança e qualidade dos associados na sede do Calabouço. E após essa profunda análise estrutural, foi aí sim, como equipe, é claro, de patrimônio do próprio Vasco da Gama, que as obras iriam e vão se iniciar nesta semana. As obras vão durar, volto a repetir, algo em torno dos 90 dias. Essas obras vão ser impactadas em alguns setores principais da sede, que são a piscina, o parquinho infantil e campo do Futebol Society, que se encontra na sede do Calabouço. E além disso, é claro, adequações necessárias na parte elétrica e estética, que são condizentes a pinturas das fachadas da sede do Vasco da Gama, sede do Calabouço, que se encontra no centro da cidade. Todos os recursos aí que vão ser utilizados para revitalizar a sede do Calabouço, o nosso estádio, a sede náutica, estão sendo provenientes e estão vindo da Ambev. Essa renovação da parceria que o Vasco fez com a Ambev também está no contrato, na cláusula contratual, que iriam vir recursos para reformar as sedes do Gigante da Colina. Então já não bastava São Januário, agora também a sede do Calabouço será revitalizada. Uma excelente notícia para todos nós, torcedores. Esperamos que de fato venha dar um visual melhor e aí sim o torcedor vascaíno possa ter honra de ter essa sede que já tem demais. Infelizmente foi fechada, então a gente espera que realmente todo o fechamento, o período que foi fechado a sede do Calabouço, venha após a sua reabertura estar mais bonita e tendo condições de atender a todos nós sócios. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo muitas notícias, muitas informações para você. E é claro, se você curtiu, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e volto a repetir, se inscreva no canal. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento, então se inscrevam e ativem aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Um grande abraço a todos, é claro, vamos que vamos, fiquem com Deus, tenham um ótimo restante de quarta-feira e saudações vascaínas.